consegue, mas teria que aceitar. Ver como vou estar. Mas acho que se entrar com o institucional da FAG, entra direto, né? Acho que sim. Tá. Agora sim, já. Posso começar, então, né? Sim, a gente se vê. Bom dia, né, a todos os colegas. A prof vai começar, né, a aula. Hoje a gente está iniciando, né, reiniciando um projeto, né, da psicologia, que é a gente tentar, semanalmente, né, fazer um estudo, sei lá, direcionado a alguns temas, né, da psicologia. E aí hoje eu estou incumbida de começar, né, a fazer o primeiro tema para ver se os outros se estimulam e, né, a gente manter esse ritmo aí de estudar, né, temas que são da nossa prática diária. Então, a Aline me pediu para falar um pouquinho do diário de UTI, né, o diário é uma intervenção que a gente tem feito ao longo aí dos últimos 2 anos, né, com mães de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Antes de começar, eu queria pedir, né, para vocês não considerarem, aí eu acabei fazendo essa aula hoje, né, porque eu não tive tempo, a semana foi bem corrida, mas eu tentei trazer aquilo que eu venho estudando e que, né, foi possível trazer nesse momento, tá? Ah, tá. Bom, eu vou começar falando, né, um pouquinho do que é esse nascimento prematuro, né, só para a gente entender um pouco do contexto. Só especifica que você está falando da UTI neonatal, né? Deixa eu tirar a máscara. Eu vou começar a explicar um pouquinho, né, para a gente contextualizar um pouco, né, o que é esse nascimento prematuro, né. Eu vou falar do ambiente da UTI neonatal, né, quando o bebê nasce prematuramente, né, essas crianças são encaminhadas para a UTI neo, né, a prematuridade, ela é definida a partir, quando a mulher tem o bebê antes das 37 semanas de gestação, tá? Então, todo bebê que nasce antes da 37ª semana de gestação, né, geralmente esse bebê vai para a UTI neonatal, né, porque é um bebê ainda pequeno, é um bebê prematuro, né, na maioria das vezes é um bebê que tem um peso, né, um baixo peso, e aí, né, tem essa necessidade, né, desse bebê ser encaminhado para essa unidade de terapia intensiva, né, neonatal. Então, o que significa esse nascimento prematuro, né? Eu fui pensando em alguns pontos, né, só para a gente pensar, né, o que é que está permeando, né, todo esse momento aí, tá? Então, nasceu prematuramente, né, existe a necessidade imediata dessa assistência, né? É uma assistência que é voltada para a manutenção da vida. Existe toda uma urgência, né, uma urgência em salvar a vida desse bebê, principalmente quando esse bebê é um prematuro de baixo peso, né? Geralmente esse bebê precisa de equipamentos, ele precisa, muitas vezes, do auxílio do respirador, e aí, frente a esse nascimento, existe essa urgência, né? Essa urgência de salvar a vida desse bebê. Feito isso, né, o que a gente percebe? Né? Essa urgência faz com que os pais, né, saiam de cena, né, os pais ficam impossibilitados de cuidar desse filho, né, e o que prevalece é o equipamento, né, é a equipe, né, são as intervenções. Eu coloquei que trata-se de um evento estressante, a gente observa isso na prática, né, do quão é estressante isso para os pais, né, porque é um nascimento, muitas vezes, que não é previsível, né. Existem várias causas para esse nascimento, né, tanto causas biológicas como causas em relação ao bebê mesmo, né. Se é um bebê, por exemplo, que tem alguma malformação, existe uma tendência desse bebê nascer, às vezes, prematuro, né. E também as causas biológicas da mulher, o fumo, o uso de droga,
né, infecção urinária, são várias situações que podem levar a esse evento, esse nascimento prematuro, né? Então, para a mulher, ele pode ser considerado um evento traumático, né, para os pais, né, porque é algo que não foi esperado, né? Os pais muitas vezes precisam, muitas vezes não, na maioria das vezes, precisam elaborar, né, a distância que se tem entre aquele bebê, né, que eles estavam esperando, né, daquele bebê imaginário, para esse bebê que nasceu prematuramente precisa, né, dessa assistência hospitalar, precisa ficar internado, é um bebê que nasce com baixo peso, é um bebê de risco, né? Então, é necessário fazer essa elaboração. E o que a gente observa também é que as intervenções, né, realizadas para a sobrevivência desse bebê produzem, né, esse impacto inicial, né, nos pais, e isso faz com que, muitas vezes, o vínculo entre os pais e essa criança, e esse filho, não se dê de forma tão naturalmente como a gente observa em situações quando o bebê é a termo e não precisa de hospitalização. E aí, para finalizar, os pais vivem uma situação de ruptura, separação e crise pós-nascimento. Então, esses foram alguns aspectos que eu pensei, tanto do ponto de vista do que ocorre em relação aos pais, né, quando tem um filho, né, que é essa questão do estresse, do trauma, dessa ruptura prematura, né, quanto à questão da assistência desse bebê. Tá? É só clicar? Então, assim, pensar nessa prematuridade, nesse nascimento prematuro, exige a gente conhecer um pouquinho, né, é importante a gente conhecer um pouquinho que lugar é esse, que cenário é esse, né? Então, quando a gente entra dentro de uma UTI, a gente fica bastante impressionado, assim, com o número de aparelhos, com o fluxo de pessoas, né, com os monitores, com o tamanho, né, do bebê. Muitas vezes são bebês que nascem muito prematuramente, e a gente já teve bebês que pesam 500 gramas, né, e aí a gente fica muito impressionado, né, frente a um lugar, né, que tem toda uma rotina estabelecida, né, muitos aparelhos, com fluxo de pessoas, né, as coisas são feitas de forma muito urgente, né, porque o bebê que está lá é um bebê que é instável, é um bebê que precisa desse cuidado intensivo, né, e a gente, enquanto profissional de saúde, a gente acaba se impressionando com esse ambiente, e não é só a questão de se impressionar, mas é como que você se coloca dentro desse ambiente, quais são os sentimentos que desperta isso, né? E aí a gente pensando em relação aos pais, né, que tem um filho lá internado, eu imagino que esse sentimento, né, seja muito mais exacerbado, né? Entrar dentro do UTI neonatal e ver o seu filho internado, né, faz com que muitas vezes os pais nos relatem uma angústia que eles sequer conseguem nomear, né, por conta desse, né, da quantidade e infinidade de máquinas, por conta, né, do próprio ambiente ser muito fechado, né, por conta dos barulhos e de tudo que, né, permeia esse lugar. E aí, frente a esse ambiente, né, com rotinas muito fixas e determinadas, a gente fica pensando, né, como que se dá essa questão do encontro entre essa mãe, né, e esse bebê, né, como que essa mãe chega para visitar o seu filho, como que essa mãe chega para conhecer o seu filho. E muitas vezes, né, esse encontro, né, é um encontro que é marcado, né, você tem hora para entrar, você tem tempo para ficar, né, você tem que cumprir algumas normas, algumas rotinas, por conta da especificidade que é esse cuidado, que é esse ambiente. E aí eu coloco que esse encontro é marcado pela impossibilidade, né, isso é fato, né, de você segurar o seu filho no colo, de você tocá-lo, de você amamentar, de você conversar com seu filho, né? Então, assim, existe essa possibilidade, e essa é uma impossibilidade que é real, né? Além disso, esse lugar, né, esse cenário, ele é marcado pelo desconhecido, né? A mãe fica muito insegura, sem saber
como que o bebê vai reagir, né, se esse bebê vai sobreviver ou não, né, um dia o bebê está bem, outro dia o bebê está instável, o bebê não está bem, né, e esse desconhecido, né, gera muita ansiedade, gera muitos sentimentos nessa mãe. A gente observa na prática, né, que muitas vezes essa mãe acaba não se vinculando tanto a esse filho pela possibilidade da morte dessa criança. E aí a equipe muitas vezes se pergunta assim, mas essa mãe não está vindo, essa mãe não está visitando o seu filho. E muitas vezes, quando a gente vai atender, a gente percebe, né, que essa mãe não quer investir tanto nesse filho por conta dessa angústia e por conta dessa insegurança de perder esse filho, né? Uma outra coisa que na prática a gente observa muito é o quanto as mães se sentem inadequadas para realizar o cuidado do seu filho. Muitas vezes elas falam assim, não, eu não venho, eu não estou vindo porque eu me sinto inútil. Chegando lá na UTI, parece que eu não tenho nada o que fazer. Eu não tenho como segurar o meu filho no colo, não tenho como amamentar, né? E a percepção que a mãe tem é como se a equipe suprisse toda a necessidade dessa criança, né? E, por outro lado, não há uma orientação apropriada quanto à importância da participação da mãe, né? Eu estou falando mãe aqui, mas é a pessoa que está, né, fazendo essa função de cuidador, né? Pode ser o pai, pode ser uma avó. Eu estou falando mãe porque é a mãe que geralmente está presente, é a mãe que participa mais desses cuidados. Então, assim, muitas vezes a equipe não faz essa orientação do quão é importante a presença da mãe, porque é a mãe que vai conseguir traduzir, né, o que esse bebê está falando, é a mãe que vai conseguir significar e trazer esse bebê enquanto sujeito, né? A equipe está ali para cuidar, para fazer os procedimentos, mas a função da mãe tem que ser feita pela mãe. E muitas vezes a mãe é retirada, né, de dentro da unidade. A gente já teve muitos avanços, né? Anteriormente, logo no início, quando a gente chegou, a mãe vinha como uma visitante, né, do seu filho. Tem muitas unidades que ainda mantêm essa rotina. Hoje a gente já consegue deixar a mãe o dia inteiro, né? Embora ainda tenha muitas dificuldades em relação a mãe ficar com o seu bebê, a mãe segurar o bebê, né? Mas, assim, alguns avanços já tivemos em relação a isso. E a gente percebe o quão é importante, né, essa presença da mãe e essa possibilidade de uma interação que seja mais efetiva, né? Que essa mãe, de fato, venha não só como visitar essa criança, mas que ela possa segurar, que ela possa tocar, que ela possa interagir, né, com seu filho, e daí fazer a sua função, né, que é essa maternagem que a gente fala. Então, né, em relação a essa questão que eu, né, falei um pouco, como que fica a função, né, da mãe dentro dessa unidade? Né, que espaço é dado a essa mãe para que ela possa desempenhar essa função. Então, a UTI, ela acaba retirando os pais de cena, né, dessa possibilidade de cuidar do seu filho, para dar lugar, né, aos dispositivos, à sonda, às máquinas, à equipe, né? Então, quem acaba como é que eu posso dizer, se sobressaindo, né, é o cuidado físico desse bebê. Né? Então, o objetivo maior, né, é sempre a sobrevivência desse bebê, independente de como, né, esse bebê vai sair da UTI. Né? A mãe se sente destituída de suas competências e de seu papel de sustentação. Muitas vezes, né, a mãe, ela nos coloca assim, que ela vem, né, vem fazer a visita e ela tem esse desejo, né, que é um desejo aparentemente simples, né, que a gente vê de segurar o bebê no colo. E aí a equipe muitas vezes fala assim, não, você não pode segurar o seu bebê no colo porque o seu bebê ainda não tem peso, né? Ele vai perder peso, ele não pode, né, ir no colo.
A gente fala isso como se fosse uma verdade tão absoluta que as mães acabam incorporando isso como, né, sendo de fato uma verdade. Existem já vários programas, né, se a gente for pensar, por exemplo, no programa do Cuidado Mãe Canguru, os bebês são colocados, né, por horas no colo da mãe. E isso observou-se, né, quando foi implantado esse cuidado, que os bebês mantinham a temperatura do corpo, que os bebês ficavam menos estressados, que os bebês ganhavam peso, né? E é um programa que foi desenvolvido na década de 80. Hoje em dia a gente vê que a maioria das UTIs, né, não consegue implantar esses programas por conta da dificuldade dessa mudança. E eu acho que o que mais prevalece em relação a isso é a gente não pensar na questão psíquica desse bebê, né? Então, os profissionais, eles não pensam, né, quais as implicações dessa ruptura que existe, né, quando você tem um filho prematuro, para o desenvolvimento psíquico da criança. A gente pensa no físico, na sobrevivência, né, no que é possível fazer para salvar a qualquer custo a vida dessa criança. Mas a gente não pensa, né, nesse investimento do desenvolvimento psíquico dessa criança, né? E eu acho que aí está o nosso papel, né, enquanto psicólogo, né, enquanto detentores desse saber, né, a gente começar a discutir essas questões, né, para que a gente possa pensar em formas de intervenção. Salvar a vida é fundamental, é importante, né, os dispositivos, os equipamentos, a equipe é fundamental, mas a gente também precisa olhar para a questão da subjetividade, para a questão de trazer esse bebê, né, enquanto um sujeito, né, que precisa dessa mãe, né, para mediar aí esse desenvolvimento, né, e ter essa noção de que a questão da subjetividade é tão importante quanto essa questão dos cuidados físicos, né. Então, tudo isso, né, que a gente vê, esse cenário aí de máquinas, esse cenário de cuidados excessivos pela necessidade que o prematuro requer, acaba fazendo com que essa mãe, né, não consiga exercer a sua função de fato, não consiga exercer essa maternidade. Eu trouxe um pouco um conceito de apego, só para a gente relembrar, né, segundo Bowlby. Então, o apego consiste em um forte vínculo amoroso que se estabelece entre a mãe e o bebê, no início da vida deste, e se desenvolve primordialmente nos 2 primeiros anos de vida, né? E aí a função do apego, né, tem 2 aspectos, eu acho que é importante a gente lembrar, né, 2 aspectos que faz parte do desenvolvimento psíquico da criança, né, que o apego é responsável pelo desenvolvimento da sociabilidade, então são essas relações primárias, né, que vão se servir de base, né, para outras relações futuras da criança, né, e a regulação do afeto, né. O afeto é transmitido, então, por essa presença da mãe, por essa presença do cuidador, pelos estímulos, né, que essa mãe dá, pelo cheiro, pela expressão facial do cuidador, da mãe, né, por todo essa interação, né, que se dá, e é importante a gente saber que essa interação, ela é necessária nos primeiros dias, né, de nascimento. Então, quanto antes a gente fizer isso, intervir em relação a isso, né, para que essa mãe possa, de fato, exercer o seu papel, mais a gente está contribuindo para que essa criança se desenvolva, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da sociabilidade, do ponto de vista da regulação do afeto, né. Então, o quão é importante a gente também pensar nessas questões para que a gente possa estar exercendo um cuidado mais integral, né, em relação à criança e à família também. Porque isso tem repercussões, né, mais para frente, a longo prazo, né. A gente sabe que crianças que são prematuras, elas têm um alto índice, né, de violência contra essas crianças, né, na família, né, e muitas vezes essa violência, ela pode estar sendo influenciada por essas relações anteriores, né, essas relações que não foram bem estabelecidas, né, esse vínculo que não foi tão adequado.
Então, o processo de apego adequado, né, exige que tenha essa estimulação afetiva emocional, né, como eu falei aí nos primeiros dias de vida, né. E a função da mãe, para que esse apego ele se dê, para que esse vínculo se constitua, né, é fazer com que essa mãe possa entrar em contato de fato com esse bebê, né, para que essa mãe consiga suprir essas demandas que são endereçadas à mãe. Então, isso é uma coisa importante a gente saber, né? Tem demandas, né, que o bebê está endereçando à mãe, né? Por exemplo, um choro do bebê. A gente escuta muito. Semana passada, eu atendi uma mãe na UTI NEL e ela falou assim, que o bebê dela tinha chorado, assim, cerca de 1 hora, né? E ela não conseguia acalmar o bebê. E aí ela traz assim, mas o choro dele não era choro, era choro de dor, né? Então essa mãe consegue identificar, né, que choro é esse, né? O que é que o bebê está demandando? Coisa que a equipe não consegue fazer, né? A equipe consegue fazer muito bem, né, o trabalho técnico, a assistência técnica, né? Mas essa função da mãe, né? Esse traduzir esse comportamento, né, e esse apelo do bebê, é a mãe que faz isso. Então, por isso dessa importância, né? Então, a função da mãe, ela vai, né, propiciar a formação desse vínculo, né, e a constituição desse sujeito, né? Seja trazendo, né, esse bebê enquanto, né, um sujeito que fala, né? Então, é essa mãe que vai traduzir essa fala, né, essa mãe que vai trazer esses aspectos mais subjetivos do bebê, e é essa mãe que vai nomear, né, essa fala, né, esse choro, né, aquela carinha lá que é a mãe que entende, né, aquele olhar que é a mãe que entende, né, a mãe vai dando nome aí a todas essas demandas e vai fazendo com que esse sujeito, ele emerja, né, emerja. Então, a mãe funcionará como, né, esse intermediário entre o bebê e esse meio interno, né, tanto em relação ao corpo e à mente, quanto a questão do próprio ambiente. E a partir dessas experiências, né, o bebê assume, né, esse modelo e vai desenvolvendo o próprio sistema de regulação, né. Eu trouxe só, né, esse slide para a gente pensar nessa questão da regulação do afeto, que é tão importante, né, para a nossa vida. Às vezes a gente não sabe, a gente fica pensando, como que eu faço para me autorregular? Né? Como que eu faço para regular as minhas emoções? E muitas vezes a gente não tem ideia de que essa regulação, ela foi formada durante esse período aí, né? Esse período do meu contato com a mãe, né, com a minha mãe, com as minhas relações, né, afetivas, né? E por isso da importância da gente poder chamar a atenção para esses aspectos que vai fazer toda a diferença do ponto de vista emocional, né, tanto a curto e longo prazo. Né? Então, não é só a questão física, é também a questão emocional e a questão subjetiva. E aí eu trago, né, essa questão aí do orgânico versus o psíquico, né? Então, existe uma prevalência dentro das UTIs, né, por essa questão de salvar a vida, de fazer a qualquer custo, né, desse cuidado mais tecnológico, né, desse cuidado mais intensivo, desse cuidado do corpo, mas a gente não cuida da mente, né. E aí eu trouxe uma referência que é minha, olha aí, 2021, que eu coloco. Precisamos levar em consideração não somente os aspectos clínicos, mas também aspectos subjetivos, relativos à dimensão psíquica do sujeito, dando igual importância ao modo como o desenvolvimento psíquico do bebê é posto nas relações com seus pais. Então, não é só a questão física, a gente precisa dar importância a esse desenvolvimento emocional, esse desenvolvimento psíquico, né, que é formado, né, a partir da relação, né, da criança, do bebê com seus pais. Então, a gente tem que entender que é fundamental a presença do pai, da mãe, dentro da UTI neonatal, que a gente precisa pensar o que é possível fazer, né, mediante uma enfermaria que é tão cheia, né, de tecnologia,
que é tão cheia de emergências, que é tão cheia de intervenções, como dar vez, né, a essa questão psíquica, essa questão subjetiva, né? Eu acho que esse é um desafio, né, que a gente precisa pensar, enquanto profissionais da psíquica. E aí são dois cenários que se apresentam, né? Isso é muito comum na prática, né? A gente vê, você pode atender essa mãe não tem vínculo com a criança, né? Ela não está vindo, né? A mãe chega aqui, fica no celular, a mãe vai não sei para onde, né? A mãe fica deitada, fica dormindo, enfim. Mas, por outro lado, né, essa mãe não é inserida nos cuidados. A equipe que dá conta dos cuidados, a equipe que dá conta dessa criança, a equipe que fica à frente, né, dessa criaturinha ali. Eu trouxe essa imagem, né, porque essa é bem essa imagem, assim, os pais ficam muito temerosos de chegar perto desse bebê. Esse bebê muitas vezes é visto, né, dentro da incubadora, ainda tem um pano que eles colocam assim, que a gente quase não enxerga o bebê, e aí a cena que se apresenta é essa, né? A equipe demandando, né, essa questão do vínculo, né, e os pais sem poder se aproximar do seu filho. E aí eu trago duas perguntas para a gente pensar. Como dar lugar à mãe em um ambiente marcado por tantos impedimentos? A mãe, os pais, né, quem está fazendo essa função. Como que a gente faz isso, né? E quais as possibilidades de construção desse vínculo, nesse contexto marcado por tantas regras, tantas imposições? Como que a gente pode pensar essa inserção? Né? Porque a gente sabe o quão é importante essa questão psíquica, né? E aí a gente vem com a ideia do ano. Isso aí não é para gravar. Essa parte vai ser editada. E aí a gente vem com a ideia, né, de introduzir um diário terapêutico, né, para que as mães possam narrar esse nascimento, né, esse nascimento que é um nascimento diferente, né, permeado por todas aquelas questões que eu falei. E aí, os objetivos que a gente pensou em relação ao diário seria sistematizar e construir uma ferramenta, né, que sirva simbolicamente como um espaço seguro, né, para que os pais consigam narrar a sua história, contar, escrever, né, pelo tempo que o bebê está aqui internado. Esse diário também ele tem como objetivo ser uma ferramenta para acolher esse sofrimento, essa angústia, esse estresse, né, a partir dele, a gente também pretende identificar os elementos que facilitam e os elementos que não facilitam o estabelecimento desse vínculo, né? E a nossa intenção é implantar esse diário de forma mais sistematizada dentro da UTI neonatal. Depois que a gente conseguir verificar se de fato ele cumpre, né, com esses objetivos. E aí eu pensei em relação, qual que é a função do diário, né, dentro de todo esse cenário que eu falei para vocês, né? Quando a mãe tem um bebê, né, esse bebê, a mãe, quando ela está no período de gestação, a mãe acaba desejando essa criança, né, a mãe acaba imaginando que filho é esse, né? A mãe consegue pensar, né, como que é essa criança, geralmente ela pensa numa criança saudável, pensa numa criança gordinha, pensa numa criança que a sociedade muitas vezes nos apresenta e requer que a gente pare, que a gente venha a parir esse tipo de criança, mas muitas vezes essa criança ela não vem como desejada, como imaginada, né? E aí, eu pensei nesse desenho, né, como uma possibilidade dessa mãe sair dessa primeira ponte, ali eu vou chamar de ponte, né, e poder atravessar, né, e poder dar um salto para esse real. Né? Esse real seria todas essas condições que eu escrevi para vocês. É o bebê prematuro, precisando de máquina, precisando de intervenções, dentro de uma UTI que restringe muito o contato, né? Como que a mãe pode dar esse salto, né, do imaginado para o real? E aí eu pensei em duas bases, né,
que o diário pode facilitar, né, esse salto do imaginário para o real. Então, assim, pensar na possibilidade do diário conseguir restaurar o desejo da mãe endereçado ao bebê. O que significa isso? Antes o bebê era imaginado, né? A mãe precisa elaborar, né, esse desejo, porque assim, eu pensava que o meu bebê ia ser desse jeito, né, que eu ia ter o bebê, que eu ia para casa, né, que o meu bebê ia ser saudável, né? E aí, de repente, o bebê nasce com toda essa condição clínica, né? A mãe precisa de um tempo para restaurar. E talvez, nesse momento, a gente oferecer esse diário sirva como organizador desse desejo. Né? O diário sirva, né, através da narrativa, através da fala da mãe, através da escrita, ele consiga restaurar, né, esse desejo que foi interrompido, né, pela prematuridade. E aí, oferecendo isso, né, a gente pensa que ele pode ser, propiciar esse processo de apego adequado, né, na medida que a mãe é restaurada do seu desejo, né, ela consegue um melhor vínculo, né, com a criança, ela consegue, a partir dos seus sentimentos, da organização, né, do que ela está sentindo, consegue se apegar, né, a criança. Bom, eu tentei imaginar isso hoje, não sei se isso faz sentido, mas eu acho que é para a gente pensar, né, qual que é a função, né, desse diário, né, e se isso é possível fazer na prática, né. Eu coloquei o diário ali como se fosse, né, o que vai possibilitar, né, essa base aí, para que a mãe consiga dar esse salto. E aí, para finalizar, diante de uma situação traumática, oferecer um espaço de fala permite que o traumático e a angústia emerjam e sejam acolhidos e organizados, evitando assim que isso dificulte a relação precoce estabelecida com o bebê. Já que tem alguém querendo entrar. Eu não sei se vai pedir que ele entrar. Acabou já. Já acabou. Eu acho que é a Raquel Então, como que vai participar da discussão. Agora está no final. Já acabou. participa das discussões? Pode fechar isso aqui, então, já. Não, eu vou Não, ler depois de novo. Raquel. Você quer voltar lá? Uhum. Tá, então, só para finalizar, eu trouxe essa citação, né, do Druon, em 1995, que ele fala que, diante de uma situação traumática, oferecer um espaço de fala permite que o traumático e a angústia emerjam e sejam acolhidos e organizados, evitando, assim, que isso dificulte a relação precoce estabelecida com o bebê. Eis o caráter preventivo e terapêutico da oferta diária aos pais. Acho que é isso, né? Tem que clicar na tela. Ah. Não pode perguntar. Assim, eu não tenho muita clareza de como isso pode ser feito, né? A gente começou a utilizar o diário agora, né? Mas, assim, tudo que a gente está conversando, né? A gente está tentando teorizar ainda, né? Pensar qual que é a função, né, dessa ferramenta, como que ela pode contribuir na formação desse vínculo, né? E se é possível, né, na prática, a gente conseguir fazer essa implantação, né, desse instrumento. Pronto. Alguma pergunta? Pode falar, Aline. Pode falar.
Não, eu só ia falar que uma das coisas que a Jaque colocou como uma ferramenta possível, né, no diário terapêutico, e uma das coisas que a gente tem, inclusive ontem teve um congresso sobre UTI, e que eles tratavam, né, da UTI neonatal, e falavam da dificuldade das mães em acessar esses bebês e poder se apropriar do bebê como seu filho, né? E aí diziam, né, que no final da gestação, ele serve, inclusive, para essa passagem de um bebê imaginário para um bebê real, porque a mulher começa, né, a sentir o desconforto da gestação e começa a pensar também como que vai ser o meu filho realmente, né, de que esse filho, ele vai deixando de ser esse imaginário e vai se tornando real. Então, ele não vai ter o olho verde, ou ele não vai ter o olho azul, ou ele pode não ser do jeito que eu realmente estou imaginando. E quando o bebê nasce prematuro, esse tempo de elaboração, ele ainda não chegou, né? Esse tempo do finalzinho da gestação ainda não chegou. Sim. E por isso da importância de ter um instrumento, né, que consiga materializar um pouco e depois subjetivar daquilo que a mulher tá passando na UTI. Sim, porque essa mãe também é prematura, né? Então, esse desenvolvimento, né, dessa questão mesmo simbólica em relação a esse filho, ela acaba sendo interrompida também, né? Então, ao sexto, sétimo mês, isso é interrompido, a mãe vem elaborando, a mãe vem pensando nesse filho, né, e de repente existe essa ruptura, né? E aí a mãe precisa desse espaço de tempo para conseguir elaborar, né, esse nascimento, né? E talvez, pensando, né, talvez o diário ele possa ser uma ponte, né, ser esse objeto, esse instrumento mediador, para que a mãe tenha tempo de conseguir elaborar, né, esse filho, elaborar esse nascimento prematuro, né, significando aí, né, entre o objeto imaginário e, né, o objeto real, e o bebê real. Mais perguntas? São 11h29. Eu queria saber como que empiricamente tem sido as operações. Então, a gente tem feito a entrega do diário, né, para os pacientes que a gente vem atendendo. Você me complementa, tá, Aline? Você que está mais... A gente tem oferecido para aquelas mães que a gente vem atendendo. Então, a gente ainda não tem uma clareza, né, como sistematizar melhor essa entrega, né, como sistematizar melhor os objetivos, ou para que a gente possa... não sei se a gente tem que fazer alguma orientação para a mãe, né, de qual que é o objetivo. A gente tem entregue quando a gente percebe que a mãe, ela tem a disposição de escrever sobre o filho, né? Então, a gente não faz com todas as mães, até porque a gente está entregando de forma aleatória, sem ter muito conhecimento de qual que é o objetivo e a função desse diário. Quando eu me propus a fazer a aula, eu tentei pensar numa forma de sistematizar isso, né? Como que a gente pode fazer isso de forma sistematizada para a gente entender qual, de fato, é a importância desse diário. E a minha ideia é, se a gente conseguir fazer isso, né, se a gente conseguir identificar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer, sei lá, uma pesquisa de intervenção com grupos que receberam o diário, com grupos que não receberam, para a gente ver mais para frente, né, como se deu esse vínculo, o que significou isso para os pais. Isso a gente só vai conseguir fazer pesquisando, né. E daí, assim, a gente não tem essa clareza, né, a gente precisa, né, amadurecer essa ideia, mas se essa ideia vier a dar certo, eu acho que é algo que a gente pode implantar como ação de humanização. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza, né, de qual é a importância que a gente quer trazer, né, e que a gente quer materializar, porque falar só no subjetivo, falar só no psíquico, isso fica muito aquém do entendimento e da compreensão das equipes de saúde, né? A gente vai falar sobre subjetividade do bebê, ou
as equipes não entendem essa linguagem, né? Então, eu penso no diário como uma ferramenta que a gente pode materializar, trazer isso para o concreto, né? E a partir disso, né, dessa ferramenta, entendendo como ela organiza, né, toda essa situação, esse ambiente, né, fazer essa implantação, né, na nossa UTI e, quem sabe, futuramente em outras. Eu tenho uma observação que fazer. Eu acho que é importante que todo mundo entenda também que esse diário, ele também não pode ficar, não precisa aparecer. Vocês estão me ouvindo, né? Estão ouvindo também. Eu acho que, assim, é importante que as pessoas entendam também como que é feita, como que é a confecção do diário, né? O diário, ele também tem essa questão de ser algo artesanal, né, realizado pela equipe, e que isso também implica uma determinada energia, uma determinada, essa questão da humanização, que a gente tanto fala. Ele é artesanal, ele é feito especialmente para aquela mãe, não para qualquer uma, ou alguma coisa industrializada, né? Então, isso também tem um diferencial. E a introdução desses diários, eu acho que se a gente resgatar um pouco historicamente, ele vem tem uma necessidade dessas mães falarem mais vezes, colocarem mais as suas vivências para nós, da psicologia, né? E a gente também não consegue atender tantas vezes quanto essas mães necessitam. Como, por exemplo, diariamente, por 1h30, 2 horas, que talvez fosse algo importante para acontecer. E dada a realidade, não é possível. Então, essas mães são acompanhadas, não com essa frequência que talvez se fizesse necessário, e esse gap, ele acaba sendo cumprido com essa oportunidade de fazer esse registro de uma outra forma, mas que também estava ligado com essa conversa, né, com esse atendimento, com essa escuta psicológica. Então, acho que é importante fazer essa observação, da onde surge, para poder entender um pouquinho tudo isso. E eu chamo muita atenção para o artesanal do diário, né? O fato do diário ser artesanal tem um peso muito... Primeiro que dá um trabalho danado, né? Bruna, Aline, dá um trabalho danado fazer. Mas eu acho que isso tem um peso que é um diferencial, né? É algo que o serviço está oferecendo. Então, também não é um simples caderninho que a gente passou no mercado e comprou e entregou, né? Não é uma coisa que a gente pediu para o hospital comprar numa escala absurda. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração para entender um pouco o chão desse projeto, que essas ideias já vêm surgindo, né? E com esse diferencial. Foram as mães que foram atendidas pelo serviço de psicologia, mas por quê? Porque não é um projeto que a gente buscou de algum lugar, mas que vem para suprir uma necessidade que a gente vem encontrando no decorrer dessa caminhada, né? E só para finalizar, eu queria só ressaltar, né, eu achei muito importante uma fala sua, Jaque, de falar que a mãe também é prematura. Então, a gente está pegando uma duplinha prematura, né? É um bebê prematuro com uma mãe prematura. E a ideia é de fazer esse link, né? Para que esses dois possam amadurecer conjuntamente. Acho que essa frase me chamou muita atenção, que eu fiquei pensando na dupla amadurecendo, né? Amadurecendo, crescendo, se fortalecendo na vida. Eu acho que isso é significativo. Isso que a Sheila coloca, eu também penso nisso, né? Na função do diário, porque, assim, quando a gente faz a escuta dessa mãe, a gente funciona como um ego que estrutura, né? A gente está ali enquanto organizador dessa fala. Né? E aí, o diário, né, pela impossibilidade desse atendimento, né, não são todas UTIs que têm psicólogo,
né? A Sheila chama a atenção a demanda, né, que é crescente. A gente não consegue atender essas mães diariamente, né? Então, eu acho que o diário também ele pode ter essa função, né, de organizar esses sentimentos. Na medida que eu escrevo, que eu narro a minha história, né, eu consigo reorganizar e eu consigo ressignificar tudo isso que está acontecendo comigo, né? A gente dá voz à mãe, né? Essa voz, ela é calada, né, dentro da UTI. Se a gente não escuta, né, se a gente não é chamada, essa mãe não tem possibilidade de expressar esses sentimentos que a gente sabe que existe, essa angústia, né, que a mãe não consegue nomear, né, essa dificuldade que a mãe tem em fazer essa passagem do bebê imaginário para o bebê real, né? Então, assim, está tudo ali, mas não se dá voz a essa mãe, né? Quando a gente atende essa mãe, a gente faz isso, né? Esse é o nosso papel, né? Mas se não tem a gente, como que essa mãe, né, consegue organizar, como que essa mãe consegue ultrapassar todas essas, né, barreiras psíquicas, né, sem poder falar, sem poder narrar, né? Porque, assim, a gente consegue fazer isso pela fala, né? A gente consegue diminuir o sofrimento através da fala, né? Por isso que eu acho que tem essa função, não sei se o diário em si cumpre isso, mas a ideia é essa, né? Não é substituir, claro, o psicólogo, mas é fazer com que essa mãe possa narrar, né? Possa falar dos seus sentimentos através dessas narrativas. Eu fico imaginando assim, ó, teve um bebê prematuro, aí a mãe vai receber a carteirinha dela e vai receber o diário do bebê, né, para que essa mãe possa, né, falar, e aí a gente tem o nosso papel de poder falar para a mãe, né, dessas questões mais emocionais, né, da importância que porque a mãe não tem essa clareza da importância dela enquanto função, né, materna, o quanto é importante essa maternagem nesses primeiros dias. A mãe, ela acaba absorvendo muito o discurso técnico, né, do médico e da equipe, né? Então, assim, você conversa com a mãe de UTI, a mãe consegue falar do ventilador, da intubação, dos parâmetros, da frequência cardíaca, né? Então, a mãe, ela acaba trocando, né, o discurso dela, que é materno, né? Quando eu tenho um filho, eu vou falar com meu filho, ai, meu bebezinho, que lindo, que fofo, né? Com aquela maternagem que é própria, né, desse momento, né? E aí, essas mães, né, acabam substituindo essa fala por esse discurso técnico, né? A gente vê isso muito na prática. As mães acabam entendendo de toda a parafernália que o bebê precisa, né, e não traz, né, esse discurso mesmo, né, materno, né, de poder falar mãezês com o filho, de poder, né, a mãe se sente muito constrangida, né, nesse contato com a criança, constrangida no sentido assim, de que ela não se sente autorizada a, como a Aline falou, a se apropriar do que é seu. Né? A equipe não autoriza essa mãe a fazer isso, ela não se sente, né, apropriada a fazer isso, por quê? Porque o que está sendo falado para ela é que o importante é a técnica, é a tecnologia, é o ventilador, é o remédio, é a intervenção, é isso que tem sido falado para ela todos os dias, né? E aí ela acaba se sentindo muito inapropriada para trazer o seu conhecimento, né? Enquanto mãe, enquanto detentora desse saber, eu sei que é meu filho, eu sei por que ele chora, eu sei por que ele está, né? Então, esse espaço não se é dado à mãe. Talvez, né, a mãe poder escrever isso, né, sobre os seus sentimentos, né, eu acho que a gente acaba dando essa voz a essa mãe que é calada, né, para que a mãe consiga se apropriar do que é seu. E aí, eu fico pensando de quão é importante o nosso papel,
né, do quão é importante a gente ter esse conhecimento, né, para que a gente possa fazer essas intervenções, né, porque esse saber é um saber que é nosso, né, ele não está posto ali, mas é um saber, né, que a gente precisa encontrar os caminhos para que a gente consiga trazer isso para a equipe, para que a equipe perceba que tão importante quanto é a questão física, cuidar desse bebê, fazer os procedimentos, também é preciso cuidar dessa questão emocional, dessa subjetividade, né, desse vínculo que é necessário para as relações futuras desse bebê, né, e das implicações de quando isso não é feito, né, que tipo de ser humano a gente está, né, trazendo ao mundo, né? Então, eu acho que isso, além de ser um trabalho que a gente precisa pensar enquanto profissionais da psicologia, a gente precisa também pensar qual que é a nossa responsabilidade frente, né, às crianças, pensando mesmo no trabalho preventivo, né, para que essas relações sejam fortalecidas no momento que precisa ser fortalecida, para que a gente tenha pessoas mais saudáveis emocionalmente, não só física, mas também emocionalmente. Jorge, vocês tiveram com essas doenças que vocês atenderam, elas conseguiram fugir desse concreto, desse técnico, explorar os sentimentos dela? Então, uma coisa que a gente está entregando diário, só que a gente não está lendo o que as mães estão escrevendo. O Jefferson até não respondeu direito à pergunta do Jefferson, ele perguntou como que as mães estão vendo, né? As mães falam que gostam de escrever, né, que está sendo muito bom, mas a gente não está lendo o que essas mães estão escrevendo. Né? Eu acho que a ideia, a gente precisa compreender que narrativa é essa. Então, acho que a gente precisa ver como que a gente vai inserir esse diário, né? Como que a gente vai oferecer, porque a gente vai precisar compreender o que é que as mães estão trazendo, para a partir daí, né, a gente conseguir sistematizar esse conhecimento, né, saber se o que de fato a mãe está trazendo vai fazer com que, né, tenha essa facilidade aí nessas relações, tenha essa facilidade nos vínculos, e para isso eu acho que a gente precisa de uma pergunta norteadora para que as mães caminhem por esse caminho aí, né, que eles trilhem esse caminho. Né, eu acho que não dá só para entregar o diário, né, falando dos objetivos, mas a gente precisa pensar em algo que faça com que a mãe traga, né, isso que a gente está querendo que ela traga, né, que é o seu sofrimento, que ela consiga colocar em palavras esse nascimento aí diferente, esse nascimento prematuro. Aí, tinha levantado a mão. Deixa eu abaixar aqui. É que é muito difícil esse negócio da tecnologia, né? Não, eu queria só complementar, porque o fato da gente não saber o que as mães estão escrevendo foi, inclusive, uma parte da nossa experiência, né? Os primeiros 2 diários que a gente entregou, a gente não falou, olha, eu não vou ler o seu diário, né? Foram explicados, eu acho que os objetivos, eles foram se construindo na prática mesmo, né? E a gente não disse, uma das mães, em um atendimento posterior à entrega do diário, ela falou, eu só não gostaria que vocês fossem ler, por isso que eu não escrevi. Então, a gente fez um combinado, a princípio, de que a gente ia entregar o diário explicando os objetivos. E aí, a gente colocou, então, 3 objetivos norteadores, que não são fixos, mas que são para a gente até conseguir sistematizar um pouco. Então, é um espaço, né? Na primeira página vai uma capinha de introdução, a segunda página vão os objetivos, né? Só para tentar explicar um pouco de como que é, né? E nesses objetivos a gente coloca que ali, então, esse espaço que elas podem escrever, que elas podem colocar figuras, fotos, e que é um espaço para que elas possam escrever um pouco da ansiedade delas e do dia a dia, né? Daquilo que elas têm vivido. O segundo objetivo, e que é o que a gente propõe e explica quando entrega o diário, é que essas mães, para quem a gente está entregando, que elas possam, passado alguns dias, um tempo, quando elas se sentirem confortáveis, poder voltar e reler o que aconteceu. Então, no dia tal, aconteceu uma coisa muito difícil,
eu fiquei muito desesperada, não consegui lidar muito bem com a situação. Então, a ideia é que essas situações que são registradas no diário possam sustentar outros momentos e que elas consigam manejar de uma maneira melhor e enfrentar aquilo que elas já viveram de uma maneira, assim, de aprendizado mesmo, daquilo que elas, pelo aquilo que elas já passaram. E aí, um terceiro objetivo é para que essas mães possam recontar a história desses bebês. E que aí eu acho que é o principal objetivo que sustenta essa vinculação com esse bebê. Porque quando a gente entrega, nos atendimentos psicológicos, a gente fala, né? Se ela tem conversado com esse bebê, da importância dela conversar, dela cantar, dela avisar que ela chegou, dela contar um pouco a história, né? Do que está acontecendo em casa, de quem está com saudade. E todas essas coisas, aí tem uma imagem do diário, essa capinha é produzida, então, de maneira artesanal, como a Sheila falou. A gente ainda está aprendendo, porque é uma técnica mesmo, mas a gente tem se virado até bem. E aí, a primeira página, então, tem lá diário terapêutico, tem que é do serviço de psicologia, o nosso contato. E essa segunda página aqui, onde está escrito: olá, você está recebendo um diário terapêutico. Ali que tem os objetivos. Isso. E aí que a gente vai explicando. E aí, no decorrer das nossas entregas com o diário, a gente foi percebendo que, para a gente saber o que a mãe escreveu lá, é no atendimento mesmo. A gente não pode, se a gente pedir para elas, se a gente pode ler, elas automaticamente deixam de escrever e deixa de ser aquele espaço em que ela pode escrever as coisas que ela quer sem que outra pessoa venha avaliar ou venha ler. Por isso a gente não pediu mais para ler os diários. Mas eu acho que a gente já teve duas experiências diferentes, né? De mães que não aderiram ao diário, que não se sentiram bem para escrever, e a outra experiência que é de mães que conseguiram ressignificar um momento vivenciado dentro de UTI pediátrica, por exemplo, que tem uma das mães que mais chamou a nossa atenção, e por isso que a gente passou a entregar ainda mais os diários, que é uma mãe que ficou bastante tempo em UTI, era muito ansiosa, mas ela conseguiu realmente reelaborar aquele momento. Eu acho que essa questão da aceitação das mães, eu acho que vai passar muito pela forma que a gente vai falar para essa mãe qual que é a função. Eu acho que a gente tem tido mais clareza, né, de qual a função do diário, e aí, se a gente conversar e falar para essa mãe qual que vai ser a função, né, desse diário, talvez as mães tenham mais clareza também em relação a essa questão da aceitação, porque diário, a gente pensa muito em coisas que a gente vai escrever que é segredo, né? O diário né? Quando a gente era adolescente, a gente não tinha o diário. Aí eu acho que tem muito a ver com... Porque, assim, quando a gente fala com a mãe, ela traz todas as suas demandas, né? Ela conversa com a gente sobre, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? E conversar com a mãe qual, de fato, é o objetivo desse diário, o que é que a gente está pensando com ele. Ok? Então é isso. Vou parar a gravação. Aline, obrigada, viu, pelas contribuições.